Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre os 10 erros, porque há mais erros que a gente comete em relação ao nosso corpo, à linguagem corporal. Lembrando que tudo em nós comunica algo. Mesmo que a gente não abra a nossa boca, que não saia uma palavra da nossa boca, nós estamos a todo momento comunicando alguma coisa, mesmo no silêncio. E é sobre isso que nós iremos falar na noite de hoje. E aí eu vou listar 10 erros que nós podemos estar cometendo sem ter a devida consciência que esses erros, que essas posturas, que esses gestos podem estar trazendo para nossa comunicação. Então, nós ficamos sempre muito preocupados com o que nós falamos. Nós ficamos muito preocupados também no vocabulário, na mensagem a ser transmitida, e nós nos esquecemos que o nosso corpo fala. Melhor, o nosso corpo grita. Então, nós precisamos estar muito atentos e conscientes em relação a isso. Primeiro erro da linguagem corporal, postura curvada. Nós vamos começar pelos básicos, por aqueles que a gente sempre ouve falar, só que é algo que muda completamente a nossa imagem. Se eu me apresento aqui para vocês curvada, agora você imagina, eu estou conversando com um colega de trabalho e eu tô aqui. Qual é a imagem? Você tá me vendo aí, ó. Qual é a imagem que eu transmito? Me diga, qual é a imagem que eu transmito? Agora, se eu estico a minha coluna, coloco os meus ombros, minha postura ereta, meus ombros alinhados, orelhas afastadas dos meus ombros, olha a diferença de imagem que eu transmito. Você percebe isso? Consegue perceber? Então é algo básico e que muda completamente. Eu posso estar, por exemplo, em uma reunião, eu posso estar aqui, e você tá me olhando aí de lado, tá? E eu posso estar aqui, nessa posição, de pernas cruzadas, vocês não estão vendo, com a mão aqui calada. Eu estou transmitindo uma imagem, olha só. Estou ali vendo o que a pessoa está falando, estou transmitindo uma imagem. Eu posso estar paradinha, só vendo. Agora, olha só. Qual é a imagem que eu transmito quando eu faço isso? Então, quando eu endireito as minhas costas, eu não tenho nada para falar, não vou falar nada, vou só observar. Quando eu endireito as minhas costas, alinho os meus ombros, olha a diferença de imagem que eu transmito. Então, anote aí. Postura curvada é um erro da nossa linguagem corporal. Nós transmitimos, quando nós estamos dessa forma, nós transmitimos insegurança, preguiça, desleixo, má vontade. Então imagine-se numa reunião, por exemplo, você conversando com um cliente dessa forma. Primeira coisa, então, vamos endireitar as nossas costas. Vamos fazer um exercício já aí, todos nós agora na cadeira, endireitando, buscando a nossa melhor postura, para a gente já transmitir confiança, segurança, firmeza ao se comunicar. Então, o primeiro erro da linguagem corporal aqui, eu já falei. E aí as pessoas olham, qual que é a importância disso? A todo momento nós estamos transmitindo uma imagem, porque nós estamos comunicando alguma coisa. E nós precisamos ter consciência do que a gente está comunicando. Por isso que eu vou apontando aqui qual que é o erro da postura e qual é a imagem negativa que ela transmite. Segundo ponto que nós precisamos estar muito atentos é a expressão facial. Então, eu sou uma pessoa muito expressiva. A pessoa está conversando comigo e eu já estou pensando, e eu já estou levantando a sobrancelha, fazendo caras e bocas. Eu adoro fazer umas caras e bocas. Porém, isso antes era muito inconsciente na minha vida. As pessoas viam e falavam assim, nossa, lá vem a Carol com as caras e bocas dela. Lá vem a Carol com o bico dela. E todas as pessoas viam o que eu estava pensando.
Mas não era o que eu queria. Porque eu não queria que as pessoas vissem o que eu estava pensando. O pensamento, ele é meu. Eu não queria. Quando é que eu queria que as pessoas percebessem? Quando era intencional. Então, hoje, eu já tô treinada, eu me treinei. Então, nós precisamos ter consciência. Eu quero mostrar isso para essa pessoa. E aí, sim, eu faço a expressão facial. Mas eu confesso para vocês que de todos aqui, esse é o que eu mais luto. Porque quando eu vejo, já tô fazendo 1000 caras e bocas. Então, é realmente algo que eu treino e que é cotidiano. Eu, por exemplo, em algum lugar, as pessoas estão falando, eu já penso, Carolina, cuidado com a sobrancelha. Carolina, cuidado com as bocas. Carolina, cuidado. Eu fico com essa conversa interna comigo. Por quê? Me lembro uma vez, eu estava com uma parceira minha, Maraísa, dando um curso de oratória, e tinha uma aluna que ela ficou o tempo inteiro com a testa bem apertada. A minha nem tá apertando tanto, né? Porque eu fiz um botox recentemente. Então ela tava com a testa bem apertada. E antes de eu entrar, a minha colega estava falando. E no intervalo a minha colega falou: Carol, tem uma aluna que ela não tá gostando de jeito nenhum. Ela tá... Ali nós vamos ter ali uma resistência e tal. E quando eu entrei, ela também o tempo todo, e ela cruzava os braços e a expressão fechada. E eu pensei, meu Deus, essa realmente tem alguma coisa aqui que não tá agradando de jeito nenhum. E continuamos o curso e tal. Depois ela veio conversar com a gente. E ela veio com o mesmo rosto fechado. E ela falou assim, gente, eu tenho um problema. Todo mundo acha que eu sou nervosa, que eu sou brava, mas eu não sei o que é. Eu não sou assim. Aí foi ótimo, porque foi na hora que nós conseguimos pontuar. Então nós tivemos essa impressão dela. Nós não a conhecíamos. Mas ela, com aquela expressão fechada e ainda com o braço fechado, transmitiu essa impressão. Então ela, no dia a dia dela, além da postura, desses gestos, dessa expressão facial, eu não sei, talvez ela apresentasse ali outros marcadores na fala, ela transmitia uma imagem que não condizia com quem ela era. Então, sempre que nós falamos algo ou nos comunicamos de uma forma que as pessoas nos interpretam e a gente para e fala assim, gente, mas essa não sou eu. É porque nós não estamos transmitindo a nossa verdade, a nossa essência, como nós estamos nos comunicando, com a nossa comunicação. Então, a gente precisa avaliar e ver como está a nossa comunicação, a maneira como eu me comunico, as pessoas realmente me enxergam como eu sou? É isso mesmo? Então, se for, tá tudo certo. Mas muitas vezes isso não acontece. As pessoas nos veem de uma forma diferente da que a gente é. Então, cuidado ao franzir a testa o tempo todo. Cuidado com o olhar. Então, aquele olhar pra cima. Olha só, eu não preciso falar nada. Olha só. Não preciso falar nada. Uma pessoa está falando e eu estou fazendo não com a cabeça. Então, são barreiras que eu crio na minha comunicação com expressões. Sorrisinho de canto de boca. Eu não preciso falar nada. Obrigada, doutor. Advogado Borba, nascente. Levantar a sobrancelha. Então, eu não preciso falar nada. Eu tô aqui, só fico assim. A pessoa tá falando, eu tô aqui. E o outro me interpela e diz, quer falar alguma coisa? Não quero falar, não, só tô ouvindo mesmo. Eu já falei tudo, eu já gritei ali, dependendo do contexto. Quando isso é consciente, ótimo. Quando é realmente a mensagem que eu quero transmitir, maravilhoso. Mas quando não é, pode se tornar um problema para a sua comunicação, para você. Então, observe. Carol, como é que eu mudo isso? Antes de mudar, você precisa se observar. Veja. Se perceba, a hora que você estiver, por exemplo, em uma reunião, que a maioria de nós aqui participamos, a gente para e vê. Deixa eu ver como é que tá minha sobrancelha agora. Nossa, eu tô franzindo minha sobrancelha. Inclusive é péssimo aqui pra nós, né? Porque dá ruga. Como é que tá meu sorrisinho? Será que eu tô com um sorrisinho? Como é que tá meu olhar? Como é que tá minha postura de cabeça? Será que eu tô com a postura com o queixo elevado? Ou não?
Então, são detalhes, mas que comprometem muito a nossa comunicação se for feito de uma maneira inconsciente. Se não, é maravilhoso. Se for de uma maneira consciente, nós só temos a ganhar e complementa a nossa fala. Terceiro erro de linguagem corporal. Terceiro erro, movimentos nervosos. Ficar mexendo, se mexendo demais. Isso grita a sua ansiedade. Isso grita o seu nervosismo. Se controle. Então, eu tô aqui sentada e tô batendo a perna. Quem faz isso? Gente, alguém aí tem isso? Batendo a perna, batendo a mão, se esfregando o tempo todo, se coçando. Movimentos nervosos. Não dá conta de quietar. Então, aquiete-se. Perceba se você não tá mexendo muito o pé. Sabe aquela pessoa que ela fica se balançando o tempo todo? Ela mesmo não vê. Ela não vê. Os outros é que veem. Aí quando aparece uma pessoa amiga, uma pessoa que gosta da gente, mas que tem uma intimidade com a gente, aí ela coloca a mão em cima da gente assim, do tipo, calma, descansa. E aí que a gente vai ver, nossa, eu tô aqui agitada. Então, observe se você não fica muito agitado, se mexendo demais. Porque pode ser uma mania. E agora alguém pode estar pensando, Carol, mas eu sou assim, é meu jeito. Não. Aí, ó, já tem gente aqui, balança a perna direita. E aí, o que acontece? O outro te vê como, tá ansiosa, tá agitada, tá querendo ir embora, tá nervosa, tá doida pra acabar essa conversa. É essa imagem que esses gestos nervosos transmitem. Então pode ser tanto balançar as pernas, tamborilar os dedos, o tempo inteiro ali tamborilando os dedos, mexendo no anel. Gente, tem gente que mexe tanto no anel, o anel cai, a aliança cai, de tanto mexer, mexe, tira, mexe, põe. Então, são gestos nervosos. Quando você se vê fazendo isso, por isso que tudo que eu for falar aqui, a minha intenção não é que você mude nada. A intenção é que você se observe. Porque pode ser que você tenha e você não tinha percebido ainda. Então, a hora que você estiver amanhã conversando com alguém do seu trabalho, numa reunião, por exemplo, perceba como que estão aí, como é que estão os seus movimentos. Você consegue ficar parada de uma maneira consciente, sem ficar se mexendo? Observe, a autoavaliação ela é fundamental para que a gente consiga ter alguma mudança. E também brincar com objetos, brincar com caneta. A gente não consegue ficar em uma conversa parado, ouvindo o outro. Tem que ficar mexendo em alguma coisa. E treme a perna, e mexe com a caneta, e fica com a caneta, e tira a pulseira, e põe pulseira, e mexe na pulseira. Então, observe. Eu quero que vocês observem. Um quarto erro da linguagem corporal. Você já parou para pensar a maneira como você aperta a mão dos outros? Quando você vai cumprimentar as pessoas, como você pega na mão do outro? Cuidado para você não pegar leve demais, pegar fraco. Tem que, tanto mulher quanto homem, é pegar com firmeza. Não, eu não estou dizendo para você apertar a mão do outro. Não, mas pegar de uma maneira firme e não xoxa, sem graça, molenga, fraca. Então amanhã, quando você for pegar na mão das pessoas, na ponta dos dedos, horrível, parece que tá com nojinho. Então, pegue, já começa a fazer o treino. Amanhã já vai começar o dia diferente. Vou pegar na mão do meu cliente com firmeza. Gente, um aperto de mão firme, não é apertado, você já transmite ali de cara uma confiança. Pegar na mão de uma pessoa de maneira firme, olhando nos olhos dessa pessoa, dando um bom dia bem articulado. Olha só, bom dia é outra coisa. Totalmente diferente de... Agora vamos imaginar o oposto. Eu pego na mão ali, como uma pessoa falou ali, nos dedos, olho pro chão e mal abro a boca. Bom dia. Percebe a diferença? Um bom dia faz toda a diferença. Então amanhã nós já vamos prestar atenção, ficar atentos
como está o nosso aperto de mão ao cumprimentar as pessoas. Então, eu já falei aqui de 4 erros da linguagem corporal. Vou retomar. Postura encurvada, para quem tá chegando agora, tá? Vou fazer um resuminho. 4 erros que eu já falei aqui dos erros de linguagem corporal. Postura encurvada, expressão facial sem consciência. Quando você tá ali se mexendo toda, sem consciência do que você está transmitindo com a sua expressão facial. Então, preste atenção na sua expressão facial. Movimentos nervosos. Ficar se mexendo, mexendo as pernas, mexendo os pés, mexendo as mãos, mexendo os dedos. Aperto de mão fraco, xoxo, sem graça. Então aí, já são, ó, quanta coisa que você já pode colocar em prática já amanhã, já chegando lá no seu trabalho, já diferente na sua empresa, já com outra postura. 5º erro, ou ficar muito próximo da pessoa quando vai falar, ou ficar muito afastado. Então, se eu estou aqui e eu fico muito próximo de você, eu estou invadindo o seu espaço. Imagina, não tem aquelas pessoas que vêm conversar com a gente, elas se aproximam demais da gente, a gente fica até meio sem graça, fica querendo afastar, e a pessoa ela vai caminhando junto, ela gosta de ficar assim, pertinho. Já tiveram isso? É muito ruim, é muito desagradável. E aí, o que você tem que fazer? Quando você vê, observa o outro. Se o outro estiver se afastando toda hora, perceba, fala, gente, o outro tá tentando manter ali o lugar dele, delimitar o lugar dele. Então, eu tô incomodando. Observe se o outro fica, quando você vai chegar a conversar com o outro, se ele não fica toda hora para trás. Se isso acontece com várias pessoas, é porque você talvez está invadindo o lugar. Não, pelo amor de Deus, falar cuspindo saliva na pessoa. Então, se você está muito próximo da pessoa, a tendência é que você fale, ó, cuspindo ali. Então, mantenha uma distância equilibrada ali do outro. Mas também, imagina eu falando com vocês, porque aqui nós estamos conversando. Imagina eu conversando aqui com vocês e relaxadona na mesa, na cadeira. Aí vocês não vão ficar nessa live, porque parece que eu não tô querendo falar com vocês. Até a minha fala, ela sai um pouco mais lenta, com mais preguiça, porque eu tô me afastando. Aí você chega e me olha de lá, vamos imaginar novamente eu numa reunião, e a pessoa tá falando e eu tô aqui desleixada, totalmente afastada das pessoas. Eu não transmito credibilidade. Parece que eu estou com preguiça de estar ali. Parece que eu não quero aproximação. Agora, quando eu faço aqui e me posiciono para frente, olha a diferença de imagem que eu transmito. Então, 2 erros aqui em um. Ficar próximo demais da pessoa e ficar muito afastado. Então, você vai percebendo isso. Gente, a comunicação, você precisa olhar para o outro. Você precisa observar o outro, você precisa sentir o outro. Isso já é um princípio básico da comunicação. Quando as pessoas elas não conseguem ter esse sentir do outro, o outro tá querendo acabar a conversa, o outro tá querendo encerrar a conversa ali, você não tá percebendo, tá falando. Isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente não quer encerrar uma conversa e o outro não percebe que nós estamos querendo dar um basta naquilo ali e continua falando, é o prolixo. Vai sair um post essa semana, inclusive, sobre isso. Então, nós precisamos observar também o outro em relação à nossa comunicação. Então, o 5º erro aqui da linguagem corporal é esse, ficar muito próximo ou muito distante do nosso interlocutor. 6º erro da linguagem corporal, má postura ao sentar-se. Eu falei disso já no início, eu empolguei. Quando eu falei da postura encurvada, acabou que eu já falei da postura também sentada. Mas aqui, além de nós falarmos das costas, vamos falar também dos movimentos dos braços. Então, se eu estou, por exemplo, em uma reunião, eu estou frente a frente com uma pessoa, se eu puder ali colocar os meus braços na mesa e ficar ali com as minhas mãos uma sobre a outra, ou com as minhas mãos ali levemente afastadas, com uma postura levemente
pra frente, eu já mostro que estou aqui querendo conversar com você. Estou aqui atento ao que você diz. Eu quero ouvir você. Eu estou interessado na sua história, interessada na sua história. Agora, quando eu mantenho uma postura para trás, uma postura encurvada, as mãos, escondendo as mãos, toda me curvada, eu não passo uma imagem positiva. E nós temos uma tendência a fazer isso sem nem perceber. Ou porque eu tô com frio, ou porque a gente tá com frio, ou porque a gente tá incomodado com alguma coisa. Olha só, incomodado com alguma coisa. E o outro nos vê dessa forma ruim, negativa. Então, postura pra frente, os braços aqui sobre a mesa. E isso mostra que eu estou querendo me comunicar, que eu estou querendo interagir. Então, nós não precisamos falar nada. Percebe? Só com a nossa postura, nós já conseguimos transmitir muita coisa, muita comunicação. Então, má postura ao sentar-se. Ao se sentar, perceba. Eu me lembro de uma aluna, e ela me mandou uma foto, e ela estava falando com uma pessoa, e ela falou, Carol, olha a foto que eu recebi. Eu te juro que eu não percebi que eu estava desse jeito. Ela estava sentada, a pessoa veio e tirou foto dela de perfil. E ela estava curvada, dessa forma assim, na mesa. Ela queria morrer. Dessa forma, conversando assim, olhando para a pessoa. E as pernas dela estavam enroscadas na cadeira. Imagina, ela sentou. E aí as duas pernas ela enroscou na cadeira, assim, pra dentro. Ela fez uma manobra e ela falou, gente, eu não percebi que eu estava com essa postura. Eu não vi. Então, olha só a falta de consciência. Olha só a falta de consciência corporal. Então é isso que eu tô chamando vocês agora pra amanhã já começar a... Hoje daqui a pouco a live vai terminar... Aí nós vamos ficar mais relaxados, não é hora de pensar nisso. Mas amanhã eu já quero que vocês percebam. Nossa, eu vou sentar aqui, deixa eu ver como é que tá minha postura. Deixa eu ver minha coluna, meus ombros. Eu tô pra frente, eu tô pra trás, minhas pernas cruzadas, ou juntas, ou abertas. Como é que está a postura dos meus pés? Eu quero que vocês pensem nisso e também observe dos outros. Comece a observar seus colegas, como é que eles estão se sentando. Aquele que você admira, olha como é que ele se senta. Aquela postura, aquela pessoa que é líder da empresa, olha como é que ela se senta. Eu quero que vocês comecem a observar e modelar, não é imitar. Porque nós temos a nossa postura mais confortável também, aquela que combina com a gente. Mas comece a modelar aquelas pessoas que você admira. Um outro erro perigoso, gente. Toques excessivos. A brasileira adora ficar pegando a pessoa, né? A gente gosta de ficar conversando, pegando na pessoa. E eu tinha muito isso. Eu gostava do toque, eu gosto de ficar pegando a pessoa. E aí eu aprendi, não pode ficar fazendo isso, porque a gente invade o espaço do outro. A gente incomoda, tem gente que não gosta de ser tocado. E mesmo se a pessoa gostar, é um inconveniente. Ali a pessoa pode estar com a outra, o outro pode te olhar de olho torto, porque você está tocando ali a pessoa e pode ser mal interpretado. Então, principalmente no ambiente profissional, isso é muito perigoso. Então, qual que é o toque? O toque melhor é o aperto de mão. Agora, ficar conversando e batendo, dando tapinha na pessoa, dando aquela cutucada, é muito desagradável. É algo também que prejudica a sua imagem na comunicação. Já vamos aqui para o 8º erro. Vamos dar uma recapitulada? Primeiro erro da linguagem corporal, postura encurvada. Então, endireite-se para que você seja bem visto. Segundo, tenha consciência da sua expressão facial. Quando você for conversar com alguém, verifique se você não está enrugando muito a testa, se não está tendo aquele olhar meio de desconfiado. Se isso for consciente, se você quer passar essa imagem, ok. Se não, preste atenção. O melhor em uma conversa, quando a gente estiver ouvindo o outro, o melhor é que a gente tenha uma postura mais neutra.
de atenção, gestos afirmativos com a cabeça. Esses gestos afirmativos com a cabeça mostram que eu estou prestando atenção no que você está falando. Eu quero ouvir mais o que você tem a dizer. É excelente, é um gesto muito bom para a interação, para a comunicação. Cuidado com os movimentos nervosos, ficar mexendo as pernas, os pés, as mãos, tamborilando com os dedos, mexendo com caneta. Cuidado com os apertos de mão fraquinho, xoxo, sem graça, com nojinho. Não, pegue na mão do outro de maneira firme. Firme, não apertado, é diferente. Também um erro, ficar muito próximo da pessoa ou muito afastado, muito longe da pessoa. Não, mantenha-se uma proximidade adequada para a mensagem que você quer passar, para o ambiente em que você está. Má postura ao se sentar. A gente fica muito trabalhando sentado em reuniões, em conversas. Preste atenção na sua postura e qual é a imagem que a sua postura está transmitindo. O último que eu falei foi os toques excessivos. E uma pessoa que me perguntou como evitar os toques. Como evitar do você fazer o toque, você, porque aqui eu tô falando para que a gente não fique tocando no outro. Então, se você ficar tocando demais no outro, você só tem que se observar. Se eu tenho essa mania, eu vou parar. Se eu tenho essa mania, eu vou parar. É uma mania, é um hábito. Então, a gente tendo essa consciência mesmo diariamente. Talvez a pessoa fez isso durante muitos anos da vida, nunca soube que era um problema. Nunca soube que isso poderia transmitir algo que não era tão positivo. Mas pode. A pessoa pode te ver, nossa, a pessoa fica me pegando, não gosto. Então ela já vê com outros olhos. E talvez você só tenha mania. Talvez era isso, só uma mania, um hábito. Mas que o outro não sabe e não enxerga de uma maneira positiva. O 8º erro da linguagem corporal. Postura defensiva. E tem gente que acha isso bonito. De chegar no lugar e querer ter essa postura até mesmo para incomodar aquele outro que está falando. Se essa for a sua intenção, tudo bem. Mas perceba o porquê que você quer causar esse incômodo. Tudo tem que ser consciente. Sendo consciente, tá valendo. Então, se você chega a um lugar, e aqui eu vou falar dos dois lados, tá? Se você chega em um lugar, uma das posturas defensivas que a gente mais conhece é o braço cruzado. Então, se eu chego no lugar e eu vejo uma pessoa, primeiro eu vou falar da gente, e eu cruzo os meus braços, porque eu tenho mania, ou porque eu estou com frio, ou porque eu tô aqui de braço, eu não estou pensando muito, tá inconsciente isso. Eu preciso saber que a imagem que eu estou transmitindo é que eu estou fechado para uma negociação, para uma conversa, para uma nova ideia. E aí, isso passa uma imagem negativa. Mas pode ser, agora do outro lado, tá? Que você chegue em um lugar para falar, por exemplo, e a pessoa tá lá de braço cruzado. Você que tá aqui na live, você não vai julgar a pessoa por esse primeiro contato. Porque pode ser que ela esteja com frio. Pode ser que seja uma mania dela. E aí, você agora, aqui que você tá aqui para aprender, não necessariamente é porque a pessoa está fechada. Não necessariamente. Mas as pessoas, elas tendem a nos julgar dessa forma, que é um erro, mas é um sistema. É o sistema. Agora, você que tá aqui, você não vai julgar a pessoa na hora que você vê se ela tá de braço cruzado. Você não vai julgar a pessoa por esse primeiro contato. Dê a ela uma outra chance. Dê a você uma outra chance. Mas agora vamos voltar e eu quero ensinar você. Se você vai lidar com o cliente, você você vai participar de uma reunião, cuidado com os braços cruzados. Porque isso inconscientemente chega no cérebro do outro assim, ixi, fulano tá na dele. Fulano não quer conversa. Tá certo? Então aqui, olha o ensinamento. Cuidado nesses julgamentos. Mas olha só,
Cuidado ao julgar o outro na primeira impressão. Mas saiba que você estará sendo julgado na sua primeira aparição. Por isso que a imagem é importantíssima, por isso que a sua vestimenta é importantíssima, por isso que a maneira como você se porta é importantíssima. Porque as pessoas, elas não têm esse conhecimento, percebe? Mas você tá tendo, você que está aqui. Sim, significa uma defesa. A pessoa olha e fala assim, tá na defensiva. Mas não necessariamente, ela pode estar com frio. Então, eu mesma, eu sou muito friorenta. Então, eu chego nos lugares, eu tenho uma tendência a cruzar os braços. Hoje, eu já aprendi o quê? Eu levo o meu casaco, eu levo sempre o meu terninho, para que eu não sofra com isso. Porque, gente, eu começo a tremer. Mas hoje eu sei que o outro que não tem esse conhecimento que nós da live estamos tendo, o outro ele vai me julgar. Ele vai me julgar. O que eu quero te ensinar é para que você não julgue o outro de cara. Mas a gente julga. Isso passa, gente, assim, ó, no nosso cérebro. Isso passa. Não adianta. Vamos falar aqui, por exemplo, de vestimenta. Se chega uma pessoa para você contratar, uma pessoa tá bem vestida, uma pessoa tá mal vestida. Na hora que você bate o olho, se for pra você escolher ali sem conversar, você vai pro bem vestido. E aí entra, tudo nós comunica. Lembra que eu falei? E aí depois, a maneira como essa pessoa te cumprimenta, a maneira como essa pessoa olha pra você, a maneira como ela aperta a sua mão, a maneira como ela fala um bom dia, uma boa tarde, a maneira como ela se apresenta, aí pronto, solidifica ou não aquela primeira impressão. Mas ela é importantíssima, por isso cuide da sua. Cuide da sua. Próximo erro da linguagem corporal. O olhar disperso, o olhar morto. O olhar sem intenção, o olhar com preguiça, o olhar vago. E aí, quando eu falo para olhar com intenção, não é aqui, não é ficar olhando para a pessoa fica parecendo que não tá certo, né, da cabeça, que a pessoa fica encarando. Não isso. Mas um olhar com intenção. Eu estou aqui, estou te vendo, estou olhando para você, me interesso pelo que você diz. Esse é um olhar intencional. Agora, o olhar morto é aquele olhar disperso. A pessoa tá falando com você e a gente dá aquelas olhadas assim pro lado, desviando, olhando para quem tá passando, e isso gera uma barreira na comunicação. Ali o outro, ele entende muito rápido, assim, não tá prestando atenção na minha conversa, não. Tá voando aqui, tá viajando aqui. Então, cuidado com o nosso olhar. A maneira como nós olhamos também comunica. Olha o que a Lívia Rosa falou. Lívia, que é psicóloga, ela disse assim, amiga linda. É muito ruim se comunicar com alguém que pareça indisponível. Maravilhosa essa sua colocação. Exatamente, porque parece que você não está disponível ali para aquela conversa, para aquele momento. Muito obrigada pela sua contribuição, amiga. Mexendo no celular. Eu sempre falo, querido, da questão do celular. A gente se engana e engana o outro. Aí eu pego o celular, meu celular tá aqui com você. Olha aqui procurando o celular e o celular tá aqui. Então a gente tá num lugar, e sabe o que eu observo muito? É o seguinte, a pessoa, quando ela tá falando, ela larga o celular. Aí ela conta a história dela, tudo. Aí na hora que o outro vai falar, ela pega o celular. E começa, não, pode falar, é só ver o negócio aqui rapidinho, tá? Pode falar, E quando faz assim, ó, só pra ter uma foto aqui. Pode falar que eu tô prestando atenção. Tá se enganando, porque você não está naquela conversa e tá enganando o outro. É feio, é deselegante, é grosseiro. Então, enquanto você estiver ali, esteja disponível, como bem falou Lívia Rosa, psicóloga, esteja disponível. Agora, se você, Carol, aquela conversa ali não me interessa, eu não quero estar ali, eu não quero, então por isso que eu pego no celular. Saia! Você não é obrigado. Você não é obrigado. Você vai estar respeitando você primeiro e o outro. Agora, enquanto você estiver, ou então assim, eu não quero estar ali, mas eu preciso. Então mantenha ali a postura. Isso, mantenha ali o respeito por você e pelo outro. Disponível e presente. Maravilha, Eleni, isso mesmo. Esteja disponível. E, gente, presença na comunicação, ela é fundamental, é essencial.
São pontos. Aqui eu falo muito de técnicas, eu falo muito de dicção, eu falo muito de técnicas de fala, de postura, tudo. Mas nada como a presença. A presença, a disponibilidade. Falta de sintonia com o interlocutor. É um enorme problema de linguagem corporal. Então, o outro está... O que a gente precisa fazer para que a gente se adapte? A gente precisa se observar o outro. Eu falei um pouquinho mais cedo sobre a importância de observar o outro. Carol, mas eu preciso me adaptar ao outro? Sim. Não, Carol. Eu tenho o meu jeito. Eu vou ter que me adaptar? Aí a gente já começa aquelas bobeiras, né? Mas aí fica parecendo que eu sou fraco, fico me adaptando ao outro. Não, isso é inteligência. Porque se eu estou querendo conversar, se eu estou querendo entender mais quem é o outro, quem é o meu cliente, quem é o meu aluno, quem é a pessoa ali que eu quero me relacionar, eu preciso ter informações dela. Eu preciso estar aberto ali para que ele fale, para que ela fale quais as necessidades dela, o que ela deseja na vida, para ver se aquilo eu quero, se eu posso ajudar, para ver se eu quero entrar naquilo. Olha só. Então, para isso, eu preciso dar sinais de que eu estou ouvindo, de que eu estou aberto, de que eu estou disponível. Para isso, eu preciso observar. E uma aluna minha recentemente do curso, ela me falou algo muito interessante, muito interessante. Ela disse o seguinte: Carol, antes do curso, eu ia pro encontro, eu falava demais. Eu me vi, né? Porque eu também. Falava demais, falava. E aí eu perdi a enorme oportunidade de conhecer o outro. Porque eu não dava espaço pro outro falar. E aí ela falou que percebeu isso claramente, porque ela não estava trabalhando o quê? A escuta, a observação. Faltava isso. Então observe-se e adapte-se. Então é uma pessoa que ela está falando um pouco mais lento, ela está tendo ali o seu cliente, o seu paciente, o seu aluno, ele tem uma fala mais pausada. Busque também isso naquele momento. Nossa, Carol, mas esses 10 pacientes entrarem, 10, eu vou mudando a minha conversa, todo mundo que entrar? Sim. Se você é o profissional que está prestando o serviço, sim. Isso é sinal de inteligência. Isso chama rapport. A gente fala muito de rapport, que é como se fosse um tipo de... uma técnica de aproximação, que gera conexão com o outro. A gente fala muito em relação à comunicação não verbal, sobre os gestos, justamente o que eu estou falando aqui com vocês. Mas também tem muito a ver com a fala. Então, é interessante que você observe para que você consiga. Então, se o outro chega e ele se senta e ele faz assim na mesa, faça também. Olha o rapport. Olha ali a conexão que gera. Gera um espelhamento. Então, para isso, você precisa observar. Precisa observar. Um bom comunicador é, antes de tudo, um bom observador. E aí vai gerando esse espelhamento sutil. Não é imitar o outro. O outro pisca, eu pisco. O outro mexe, eu mexo. O outro faz assim, eu faço assim também. Não, é um espelhamento sutil. Porque isso gera conexão. E não gera um afastamento em relação ao outro. Contato visual, eu falo sempre, é algo que eu sempre falo aqui. O contato visual faz toda a diferença na sua comunicação. Então, olhe para as pessoas enquanto conversa. Cuidado ao ficar olhando para baixo, cuidado ao ficar com aquele olhar morto, disperso. Preste atenção para onde você olha. Se você está conversando com alguém, mantenha o olhar sobre essa pessoa. Não no celular, não na pessoa que está entrando no lugar, não no ambiente. Foque ali na pessoa, foque no outro. E por último aqui, para que você tenha sincronia com o seu interlocutor, mantenha a sua autenticidade. Então, tudo que eu falei aqui, as técnicas, elas são importantíssimas para boa comunicação, para boa oratória. Mas nenhuma técnica pode fazer com que você perca a sua autenticidade. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa autenticidade. Para que a gente seja realmente autêntico, você precisa se conhecer.
Se você não se conhece, você talvez esteja passando uma imagem que não equivale a quem é você, a sua essência. E aí você passa uma imagem errônea, uma imagem inadequada a seu respeito, e você acredita que você está sendo autêntico. Então, para que a gente possa ser realmente autêntico, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber da nossa essência. Eu sempre falo aqui da importância de autoconhecimento. E tudo que te ajudar aqui, nós temos psicólogos aqui na live. Tem pessoas aqui que já passaram aqui que são professores de Eneagrama, profissionais de Eneagrama e várias outras, coaches, várias ferramentas de autoconhecimento, inúmeras. Aquela que puder, que fizer mais sentido para você, busque. Quanto mais você se conhece, mais autêntico você é. E eu vejo muitas pessoas dizendo que são autênticas, se escondendo atrás da agressividade. São pessoas que têm um comportamento ou uma comunicação agressiva e elas acreditam que isso é ser autêntico. Cuidado, cuidado, cuidado. Veja se realmente isso que você está transmitindo, essa imagem que você está transmitindo por meio da sua comunicação, por meio do seu comportamento, se é realmente você, se é a sua verdadeira essência. Se a maneira como você está se mostrando para as pessoas, se realmente é você. Então, as técnicas nos ajudam e muito. Então, quando eu falo para as pessoas, olha, treine olhando para o espelho, se grave, é para que você olhe e veja aquilo que combine com você, que tenha a ver com você. O objetivo é isso, o objetivo é esse. Não você se tornar um robô, não você se tornar algo, não ser algo mecânico. Isso porque no mundo onde está tudo muito rápido, tudo muito superficial, as pessoas falam muito em networking e esquecemos um pouco as amizades, as verdadeiras conexões. E como eu falo aqui de comunicação, eu estou falando aqui de conexão, de interação, de relacionamento, seja ele profissional, seja ele pessoal. É algo mais denso, é algo mais profundo. Então, numa era em que tá tudo muito rápido, tudo muito superficial, tudo muito curto, tudo muito de hoje para amanhã, tudo muito... Vamos olhar mais para nós e buscar a nossa melhor versão. Será que a sua autenticidade não estaria na sua melhor versão? E quantas vezes nós, por medo, por insegurança, por defesa, mostramos a nossa pior versão e falamos: eu sou assim, eu sou autêntico, é meu jeito. Será que é mesmo o seu jeito? Então eu te convido para, nessa noite, agora nesse momento, fazer essa reflexão. Veja se realmente você está se mostrando para o mundo quem realmente você é.